Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa da circuncisão do menino Jesus e o fim da oitava do Natal. O menino Jesus foi circuncidado, como acabamos de ouvir no breve evangelho, 8 dias depois do seu nascimento, como era costume dos hebreus. E a tradição deste povo, era que o pai fizesse essa operação aí cirúrgica. Então, pelo contexto, foi o próprio São José que fez a circuncisão do menino, tanto que nas 7 dores e 7 gozos do Senhor São José, uma dor é a da circuncisão, porque ele viu verter por primeira vez o sangue redentor, não? Então é uma festa que foi tirada no modernismo e substituída por Santa Maria, Mãe de Deus. Nada contra, pelo amor de Deus, hein? Mas essa festa para nós é o 11 de outubro. Então o modernismo tirou, eles não gostam muito do sangue, hein? A festa do preciosíssimo sangue também foi tirada, reduzida a uma missa votiva. E é justamente o sangue redentor, inimigos da redenção. Mas vamos considerar, seguindo aqui a empreitada, o livro do Provérbios, para que tenhamos a sabedoria de Deus. Vamos ao capítulo 2. Seguindo aqui os convites da sabedoria, o capítulo 2 e o primeiro versículo desse capítulo. Meu filho, se receberes as minhas palavras e tiveres os meus mandamentos escondidos dentro do teu coração, de sorte que o teu ouvido esteja atento à voz da sabedoria, inclina o teu coração a conhecer a prudência. Creio que havíamos visto essa parte, hein? O padre pulou uma parte do capítulo 1 que vimos ontem, e aí estou em dia com o primeiro capítulo. Havia começado o 2 até o versículo 19, exatamente, adiante. E eu concluí o 2º capítulo. Então nós vamos começar a partir desse sermão, o capítulo 3. Exatamente. Meu filho, frutos da vida virtuosa. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e guarda no teu coração os meus preceitos. Exatamente aqui, essa parte estamos por ver mesmo. Porque eles te acrescentarão longos dias e anos de vida e paz. Aqui o Antigo Testamento, quando fala a lei de Deus, não somente devem se considerar os 10 mandamentos. Eram todos os preceitos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que um bom hebreu daquele então conhecia de cor e salteado. Todos. Agora, no Novo Testamento, nós temos da parte de Deus somente 10, o Decálogo, que também vem do Antigo Testamento. E então, se naquele então tinha que conhecer e praticar muito mais que 10, e Nosso Senhor proíbe que se esqueçam, quanto mais a nós que só temos 10 e nós temos a infelicidade, é um fato constatado, hein? E por mim, não ouvi de terceiros, que tem católico que não conhece os 10 mandamentos. Eu me lembro uma vez num centro de missa, que já não temos mais, tinha muita coisa muito interessante, muita reza, muita devoção, muita piedade, muito tudo. E um dia, vosso servidor, uma prova relâmpago de catecismo que acontecerá a qualquer momento, em qualquer lugar que rezo missa, 10 mandamentos. Ninguém acertou os 10 mandamentos. Muito terço, muita reza, muita novena, muito bem. 10 mandamentos. Ninguém soube. Que uma disse certa, mas estava em desordem, não estava em ordem.
Temos que saber na ordem, porque a ordem não foi posta por acaso. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas aquela Glória Apolo, quando um raio ele mandou lá para a eternidade, nosso Senhor, no juízo, perguntou os 10 mandamentos para ela. Em todo caso, o relato é muito salutar. E ela não sabia. E nosso Senhor lhe increpa, mas como você vai querer entrar no céu se não fez as coisas necessárias para entrar no céu? Nem as conheceu? Catecismo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Deus. É o conhecimento da verdade que nos liberta. E o que nosso Senhor disse a um dos profetas? O meu povo pasta, jaz, por ignorância. E a ignorância é o pão que todo católico come todos os dias. E aqui eu não falo do modernismo, porque não é problema meu, hein? Nós não somos, graças a Deus. Mas falo da tradição também. Nós temos que conhecer a Deus. E não é só para fazer a prova do catecismo e ganhar uma estrelinha do padre. Mais que isso, é para ganhar a vida eterna. A vida eterna consiste no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ignoramos isso, hein? Aí bate qualquer infeliz emissário do inferno, o testemunho de Jeová, o mormon, qualquer estupidez, ou um familiar que se perverteu ao protestantismo, aí vai lá, fala umas estupidezes, gera dúvidas contra a fé, e o diabo já ganhou, apóstata. É assim que todos esses ex-católicos debandaram ao protestantismo, ao espiritismo, a qualquer ismo que não seja o catolicismo. E nosso Senhor nos manda, Deus nosso Senhor, meu filho, não te esqueças da minha lei. Se nós conhecemos a doutrina católica, ninguém vai nos convencer de algo. Por quê? Porque não existe algo melhor. Nós só cedemos quando vemos que a argumentação do outro é melhor do que a nossa. E não existe uma doutrina melhor do que a católica. Mais bela não existe, porque o melhor e o belo se dá na verdadeira doutrina, e é ela. E nós não conhecemos, hein? Eu não estou aqui desprezando orações, novenas e todas as piedades que cada um tem as suas. Mas tudo isso sem conhecimento de Deus, nos dias atuais, não são de muita valia. E nosso Senhor vai dizer, porque eles se acrescentarão longos dias e anos de vida e paz. Vamos então lá. Quarto mandamento da lei de Deus, a saber, honrar pai e mãe. É o único mandamento da lei de Deus que promete duas coisas. Primeira, quando rezardes, sua oração será atendida. E a segunda, a longevidade. Hoje nós vemos o século ser ceifado, na juventude. Aí falam, sim, a tecnologia, acidentes, não, nada disso, falta de quarto mandamento. Porque quem não obedece pai e mãe morrerá antes dos seus 30 anos, palavra do Altíssimo, E o pior, vai morrer e vai para o inferno, porque é um pecado mortal desobedecer os pais. Rezam. Às vezes, muitos pecados que nós temos aí, ademais de estimados, cultivados, alimentados, aí confesso, comungo, peco. Confesso, comungo, peco, e vira este circuito. Padre, mas eu não sei o que acontece, não adianta, anos assim. Quarto mandamento. Só vai vencer os pecados quando obedecer e honrar, é mais que obedecer, honrar, tratar com devoção seu pai e sua mãe. Pai, mas eles já morreram. A honra pai e mãe é vivos e mortos. Não tem problema. Limpe do seu coração as mágoas, limpe do seu coração os seus critérios, porque queria que ele fosse do seu jeito e não do jeito que ele era. Aí aqueles pecados estimados, cultivados, em que infernizam a vida dos cristãos, serão expurgados. Quando rezardes, atenderei a tua oração. Quarto mandamento da lei de Deus.
Não se afastem de ti a misericórdia e a verdade, põe-te a roda do teu pescoço e grava sobre as tábuas do teu coração. Outras virtudes. Na tradição que nos compete, o católico chamado tradicionalista, católico basta, é uma alma que não conhece a misericórdia. Eu não digo a de Deus para conosco, que todos nós sabemos disso, basta olhar a missa que temos e os sacramentos que temos também para conosco. Misericórdia de Deus. Mas nós não temos misericórdia com o próximo. Sabe por quê? Porque nós não temos caridade. Eu só posso me compadecer do outro a partir do momento que eu tenho algo, quero o bem do outro, por Deus, e ter misericórdia. Por que me atrevo a dizer isso? Porque os pecados dos que transitam na tradição são pecados de quem não tem caridade. Difamar, caluniar, falar mal, criticar e etc. Juízos temerários. E nosso Senhor disse o quê? Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Nós estamos usando medidas muito compridas e depois verá com os mesmos centímetros ou metros as medidas de Deus para conosco. Por isso, São Paulo, lá no capítulo, se não me falhar a memória 12, vai dizer o quê? Coríntios, a caridade nunca pensa mal. Quem não tem caridade pensa o mal por regra. Simples. É o contrário. E é isso, hein? Isso é o ar que respiramos. Falta o quê? Misericórdia, caridade e a verdade, porque nestas palavras, repito e vou insistir até morrer, quando eu acho, quando eu penso, quando supus, só mazelas, só maldades. E o erro está ali declarado. E nosso Senhor vai dizer o quê? Não se afaste de ti a misericórdia e a verdade. E é o que estamos tão longe de uma e de outra. Nossa para com o próximo. Porque da parte de Deus, ela está perto de nós. A misericórdia de Deus é Deus. E a verdade de Deus é Deus. E recebemos o Deus, misericórdia e verdade quando comungamos. E Deus manda gravar sobre tábuas sobre o nosso coração, acharás graça e boa opinião diante de Deus e dos homens. Aqui eu me detenho, hein? Porque às vezes eu não vou entrar na vida de ninguém, bom, nós nos conhecemos pouco, mas às vezes nós vivemos a religião para os olhos dos outros, porque há um padrão de religião praticada. Aí eu me encaixo naquele padrão, não vou entrar no X da questão se é o padrão correto ou não. Isso, outra consideração que não vem ao caso. Aí eu me visto como os demais, sem criticar a modéstia de ninguém, rezo o que os outros rezam, suas devoções particulares, são particulares, mas vira a moda da devoção X. Faço. Até aí nenhum problema. Mas a minha preocupação de quem assim obra é para que o outro pense que ele é hiperpiedoso ou ela é hiperpiedosa. Está servindo a opinião pública. Quando a Sagrada Escritura diz para achar graça e boa opinião diante de Deus primeiro. Diante de Deus, nosso Senhor primeiro. Então eu tenho que me comportar bem diante de Deus e dos homens, sozinho ou acompanhado, na igreja ou onde for, por causa de Deus. Se não for nosso Senhor, será falsidade. Sim, senhores. É a mesma coisa que vou aqui, nada contra as senhoras, hein? Mas isso é mais comum. Vêm à missa vestidas muito bem, com a sua saia, seus véus, modéstia. Mas quando não tem missa, vão usar aquela calça, ajustada ou desajustada, seja o que for. Mas então, a modéstia diante de quem? Se for diante dos homens, vira um disfarce. Quando temos homens, me comporto bem. Agora, se for diante de Deus, ela é habitual. Pode ter missa, pode não ter missa, pode estar sozinho, pode estar acompanhado. Estarei vestido como, no caso das mulheres, vestidas como mulheres de Deus. A mesma coisa na nossa oração. Eu não posso rezar o texto só porque rezo antes da missa. Se eu tenho temor de Deus e devoção à Santíssima Virgem, eu vou rezar o texto todos os dias, ou algumas vezes, pelo menos na semana. Aí porque os outros rezam? Não é porque os outros rezam que eu rezarei.
É porque eu tenho minhas obrigações filiais para com a Santíssima Virgem. É uma relação pessoal da nossa alma para com a nossa Mãe Santíssima. Então a opinião boa tem que partir diante de Deus. Assim que o que importa é o que Deus pensa sobre nós. E o que os outros pensam sobre nós não importa absolutamente nada. Porque o pensamento alheio não poderá acrescentar nada nem para a nossa salvação e nem para a nossa condenação. E nós vivemos justamente a serviço daquilo que não importa. Ah, vão dizer tal coisa, mas você está fazendo... Isso é um pecado? Não, mas ela vai pensar... Problema dela que só pensa errado. Não podemos escandalizar, nunca, jamais. Mas tem pessoas que se escandalizam no caso dessas condutas de opinião pública, por causa dos seus achismos e modo de ser, que não corresponde nem com o Evangelho e nem com a doutrina da Igreja. Aí vem o que? A ignorância, a cátedra da ignorância. A cátedra do critério pessoal, e quem não está naquele critério pessoal é um grande pecador. Isso serve para as mulheres com os métodos de pano. Umas dizem que tem que se vestir de burca. Outras não, estão no limite das medidas. Mas o que é modéstia? Cada uma segundo o seu estado de vida, cada uma segundo a sua condição, vestir sem sensualidade, sem ostentação. Pronto. Uma vai estar comprida, outra vai estar menos, e nunca curto. E aí isso é modéstia. Ah, mas acham que tem que estar varrendo a rua. Problema é delas. Outras não, tem que estar no limite do joelho. Problema é delas. Ande na doutrina e não errarás. Mas, só eu. Sim, infelizmente, os que se salvam são aqueles que não andam nas multidões comprando todo o pacote dos outros, hein? Não podemos. Vira uma torcida organizada. E isso não é conforme o Evangelho de Nosso Senhor. Então acharás graça e boa opinião diante de Deus e dos homens. E nós já vimos isso. São Paulo vai dizer que aquele que é digno de louvor, aquele que receber de Deus o louvor. Por isso nós vemos na encarnação do Verbo, nosso Senhor, Deus nosso Senhor envia um recado por São Gabriel. O que ele diz? Um elogio à Santíssima Virgem. Ave cheia de graça. Porque diante de Deus, Nossa Senhora sempre se preocupou de ser cheia de graça e é, e será sempre. Diante dos homens, quem era Nossa Senhora? Uma simples senhorita de Jerusalém, filha de Santa Ana e São Joaquim, órfã. Isso que conheciam dela. Mas diante de Deus, a mulher é a mais perfeita das criaturas. E diante dos homens, sem Deus, sem virtude, uma simples habitante da Terra Santa. Então tenhamos a preocupação de saber o que Deus pensa de nós. Isso é sabedoria. E não precisa uma revelação mística, e apareceu o anjo da guarda e dizer, olha, Deus pensa isso. Não sabemos pela nossa consciência. Pela nossa consciência nós sabemos com certeza o que Deus pensa do que estamos fazendo. Com certeza, hein? Sem enganar, sabotar, nada dessas coisas. Quando levamos nossa consciência a Deus, Senhor, o que o Senhor está pensando de mim neste momento, nós temos a resposta vinda pela consciência da voz de Deus. O aprovado ou reprovado. E diante dos homens é uma consequência desta união com Deus e agradar a Deus. Tem confiança no Senhor, diz aqui o bom Deus, de todo o teu coração e não te estribes na tua prudência. Outro conselho do Altíssimo. Porque, da mesma forma que a opinião dos homens não importa, os nossos critérios também não importam. Porque o homem propõe, como diz o ditado, e Deus dispõe. Agora, sim, as disposições de Deus, que são sempre prudentíssimas, estas que devem ser a nossa regra e critério de vida. Não estou dizendo que não tenhamos ideais, temos ideais, temos que ter ideais, mas Deus dispõe da maneira que lhe aprouver. Então não podemos fiar-nos das nossas ideias, elas são falíveis, por princípio, mas as disposições da providência de Deus são sempre prudências infalíveis de nosso Senhor. Então vemos que a sabedoria de Deus está com verdade, mostrando que o que é humano,
O que é humano é falível, é caduco, é perecederho, e somente o que é dele é para sempre. Por isso, na nossa vida, temos que buscar aquilo que é para sempre. Nós vivemos para a vida eterna. A vida temporal aqui vai se acabar, hein? Eu não garanto que até 31 de dezembro de 2024 estarei vivo. Não prometo isso para ninguém. Mas a vida eterna, sim, aí só tem uma. Com nosso Senhor, vida eterna, ou na condenação, morte eterna. E a partir dessa eternidade, nós queremos a vida eterna, então transitemos nos caminhos que levam para a vida eterna. Qual é o caminho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se não queremos este caminho, vamos transitar para o caminho da morte eterna. Qual é o caminho da morte eterna? Satanás, pecado, opinião pública, mundo, carne. E tem vielas, hein? Que abreviam mais o caminho. Nós mesmos. Quando nós seguimos a nós mesmos, temos certeza que vamos ir para o quinto dos infernos rapidamente. Por isso, então, devemos nos apoiar, arrimar na prudência de Deus e desconfiar de nós mesmos. Esta é uma das razões porque a prudência pede conselho para outros. Não vai ao espelho e consulta. Não, vai ouvir a si mesmo. Se pede para alguém que cremos ser mais experiente. Porque os nossos princípios, os nossos critérios, nossas opiniões estão viciadas por nosso ego. E diz aqui Deus nosso Senhor, e aqui me detenho também e concluo, pensa nele em todos os teus caminhos, e ele mesmo dirigirá os teus passos. Aqui vem a oração. Quando nós devemos fazer algo, toda ação humana deve ser precedida por uma oração, se nós queremos o êxito daquilo. Vou aqui ao mais simples. Uma dona de casa, antes de abrir a torneira da sua pia para lavar a louça com muita alegria, deveria fazer pelo menos um sinal da cruz. Muitos dos copos quebrados, louças mal lavadas, ou feito bem, mas com uma disposição de alma diante de Deus reprovável, é porque faltou endereçar a Deus. Pensa nele, pensa em Deus. Quando vamos estudar aí, com mau grado, porque o homem ama a sua ignorância, hein? É difícil o conhecimento, árduo para nós, consequência do pecado original. Por isso, rezar um sinal da cruz, fazê-lo decentemente e pedir as luzes ao Espírito Santo. Vamos penetrar a verdade com mais eficiência. Porque pensamos nele e ele que vai dirigir o nosso estudo. Pensamos nele, Deus, nosso Senhor, e ele vai dirigir nossos trabalhos. E aí vamos fazer as coisas de modo diferente. Mesmo que sejam tediosas, agradáveis, etc. Mas quando nós pensamos em Deus, pedimos o auxílio a Deus, nosso Senhor, quem nos conduz é o mesmo Deus. Por isso nós também vemos a ineficiência, o fracasso não só das coisas pessoais, particulares e familiares, cada um na sua, mas das nossas tentativas, hein? Como uma parcela da igreja aglomerada em nossas catacumbas. Vou dizer, nós não temos uma capela porque nós não rezamos. E se for para ter algo assim, nós temos as paróquias, nós temos as comunidades, como chamam. Para ter mazela, não precisamos viajar tudo que nós viajamos aqui, hein? Não precisamos. E quando nós temos a nossa vida religiosa nas nossas catacumbas urbanas, nós não damos o valor a tal ponto que do alto do céu nosso Senhor olhe e diga, vou lhes dar uma casa porque essa casa é minha. Porque nós estamos aqui às vezes por razões humanas também, e não por Ele. E aí, por humano, temos as paróquias e o modernismo e todas as suas consequências. Em outras palavras, estimadas almas, falta o sobrenatural. Falta a graça em tudo. E Deus não é
o que dá eficiência para as outras coisas que se opõem ao sobrenatural. Nosso Senhor é o autor do natural, do preternatural e do sobrenatural. E todos se ordenam ao sobrenatural. Quando o natural e o preternatural não está ordenado a Deus, não contem com Deus. Não contem com Deus. E aí, então, o que acontece? Os homens ralam, e aquilo não vai para frente. Porque tem uma desordem, aquele natural, aquele aparentemente certo, não tem a finalidade do sobrenatural. Esta é a ruína da política que assistimos um ano. Esta é a ruína de todas as outras escolas que vimos por aí, entre grupos e aglomerado de gente tradicional. É a ruína das associações piedosas, etc., que começam muito bem, e afundam. É a ruína das congregações, ordens religiosas e a crise na igreja. Quando a ação do homem não tende, não aponta, não vai chegar à última estação, que é o sobrenatural, Deus se retira. Aí o que reina? Discórdia, disputa, avareza e etc. Isso é homens entregados entre homens e vão se devorar. E isso também é as nossas queridas famílias. Quando a pequena sociedade familiar não está ordenada a Deus, ela está declarada, condenada, desgregada, falida. Então, estimadas almas, começamos um ano. Hoje é o primeiro dia de um ano que só Deus sabe o que acontecerá até a sua conclusão. E o que nós podemos tirar desses conselhos de Nosso Senhor? A importância de começar por Deus, fazer por Deus, para Deus, é a finalidade. Assim, o nosso ano também está declarado desde agora fracassado, no primeiro dia, nas primeiras horas. Tudo que nós fizermos, se não for por Nosso Senhor, aquilo vai servir para a nossa condenação. Se não serve para a salvação, serve para a nossa condenação. Inclusive as nossas orações. E dizia Santo Agostinho, hein? Ai de mim, Senhor. Ai de mim, que até as minhas orações me condenam. Porque temos que começar tudo e terminar tudo por Nosso Senhor. Senão não servem para a vida eterna. Então temos muito a corrigir, hein? Cada pai corrige a sua paternidade, cada esposo sua vida como esposo, cada mãe como a sua vida de mãe, cada mãe, esposa, filho como filho. O padre também tem muito a corrigir, os senhores comigo e eu com os senhores, tudo por Deus. E o que não for por Deus, sabe o que devemos fazer? Jogar fora, acabar, porque não serve nada mais para consumir nosso tempo e força de alma com coisas que não servem para a nossa santificação. Então peçamos a Nossa Senhora Maria Santíssima, que sua vida foi toda Deus. A atmosfera que ela respirava, Deus. E até dormindo, seu coração velava, hein? Adorando e glorificando a Deus, e ela é nossa mãe, que nos conceda a graça de viver essa atmosfera sobrenatural neste mundo e depois na eternidade sem fim, para que com os anjos e os santos louvemos a Deus sem cessar pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.